Olá, seja muito bem-vindo! Edição especial para você, produtor rural, que procura aí um ciclo curto da pecuária. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, mas hoje você vai conhecer a história da Fazenda Santa Teresa, uma propriedade que possui animais super precoces num ciclo curto, considerado então a pecuária moderna. Quer saber os resultados obtidos por aqui e como você também pode ter aí essa pecuária mais moderna? Então fique com a gente, o programa já está começando. E aqui comigo, o proprietário da Fazenda Santa Teresa, seu Moacir Fregonese. Muito obrigado por nos receber aqui, viu, Moacir? Eu que agradeço, Thay. Bom, a gente está nessa propriedade que é altamente intensiva, ela tem foco no melhoramento genético, faz o ciclo completo, um trabalho de longa data, né, Moacir? Sim. Queria entender um pouquinho a história da Fazenda Santa Teresa, né? Como começou a sua relação com a pecuária e também como foi o ponto de partida para chegar no estágio que ela está hoje. Tá. A minha história começou em 1988, com o falecimento do meu pai. Eu herdei uma fazenda que ele tinha em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, né? E a gente começou a tocar ali. Na época eu não entendia nada, né? Começamos essa relação com a pecuária. Juntamente eu fiz agronomia na Unesp Ilha Solteira e paralelamente tocando a pecuária, né? Aí foi evoluindo, eu sempre gostei dessa área de melhoramento genético. E a gente foi buscando melhorar o gado, né? Através de um veterinário nosso, ele nos levou num trabalho da agropecuária Jacarezinho para buscar a pecuária de ciclo curto. E eles estavam ali, na época eu estava iniciando o SEIP ali, a gente conhecia o SEIP e me interessei muito, gostei muito do gado e virei cliente deles de touros, né? E aí posteriormente, a gente aproveitou uma oportunidade e adquiriu matrizes da agropecuária Jacarezinho e entramos no programa de melhoramento da Delta Gen. Na época era Conexão Delta G, né, e hoje é Delta Gen. E aí iniciamos um trabalho com 100% dessas matrizes, né? Todo o gado nosso antigo da fazenda, nós vendemos todos e iniciamos 100% com essas matrizes da agropecuária Jacarezinho, que já tinha, já tinha quase 30 anos de seleção, que já vinha da época da CFM, que eles adquiriram, depois para Jacarezinho. E aí iniciamos com essas matrizes, entramos no programa e começamos a rodar certinho dentro das normas do programa, das regras, sempre visando a pecuária de ciclo curto. Tá? Tanto a precocidade sexual, sempre o nosso foco sempre foi precocidade sexual de fêmeas e automaticamente vem junto essa precocidade de acabamento dos machos. E quando o seu pai ainda estava vivo, era só pecuária de corte? Ele não tinha essa visão? Como que era essa relação? Não, era uma pecuária tradicional. Aquela bem rústica mesmo. Bem rústica, não tinha nada. Vacada comum, extensiva, pasto rapado. Sim, aquele jeito, né? Aquele jeito. E a gente conquistar, né, o melhoramento, a busca por ciclo curto, a gente vê que tem muitos pecuaristas que tentam isso, mas tem muitos desafios no começo, né? Sim. Tem muitos desafios, assim, eu falo que mais? A grande vantagem minha foi essa aquisição das matrizes, né? Porque essa matriz, como elas já tinham um trabalho muito forte nessa parte de estação de monta, em ciclo curto e período curto, né? Já produziam um animal diferenciado e teve todo o suporte do programa, diante dos técnicos, então a gente tinha um suporte muito grande para direcionar a gente, né? Nessa busca, né, incessante pela pecuária de ciclo curto. E aqui você faz, então, o ciclo completo, a cria, recria e a engorda, né? Sim, dessas fases, assim, a cria, ela é uma fase que você talvez não vê o lucro tão imediato quanto a engorda e a recria, né? Sim, a cria talvez você não vê, só que para mim é a parte mais apaixonante, que você, apesar de demorar, assim, relativamente, mas hoje você enxerga ela mais rápido, entendeu? Porque, em resumo, hoje o que a gente faz?
praticamente você desmama, tem uma desmame ali em maio, junho, no máximo maio, vamos falar, desmama todo. Em novembro, dezembro, você já está inseminando elas. Então, com isso, a gente eliminou praticamente a recria de fêmeas, entendeu? E a gente está falando aí de uma redução de período, né, de quê? De 4 anos, 5 anos, para conseguir fazer a prenhez das novilhas. Ah, sim, numa pecuária tradicional, sim, né? Mas nós, desde que nós entramos no programa, a gente já faz o desafio, nos primeiros produtos dessas vacas que nós compramos, a gente já começou a desafiar, na época com os índices bem mais baixos que a gente tem hoje, né? Mas aí o foco sempre foi nessa época essa precocidade sexual buscando, sabe? Então hoje, em resumo, elas emprenham de 12 a 14 meses, esse ano nós tivemos 85% das fêmeas de toda a geração emprenharam dos 12 aos 14 meses, então elas estão parindo aos 2 anos, entendeu? Toda a reposição das matrizes nossas hoje é com essas fêmeas super precoces. Então com isso você encurta muito o ciclo, né? E para conquistar, né, esse encurtamento aí, é uma conquista, vamos dizer assim, né, o encurtamento. É uma busca incessante. Né? É uma busca e tem a relação com a nutrição, né, dos animais, tanto de complementar, como também na pastagem. Então é preciso saber fazer escolhas certeiras, né? Com certeza, com certeza. Aí nós temos as empresas, a gente sempre procurou buscar as melhores empresas nessa parceria, tá? Porque assim, é igual você falou, é uma junção de fatores, né? Começa da genética, tudo bem, mas você tem que ter o aporte de uma alimentação tanto de pasto como uma suplemento mineral ideal para determinada, todas as épocas, você ter aquele suplemento ideal para aquela época para ter o máximo de desempenho de cada animal. Entendi. E aqui a gente tem um fator aqui no Mato Grosso, né? Que também são as estiagens, um período longo, sim, né? Então tem que preparar. Bem definido. Bem definido. Já passou o aperto aí? Sim, é igual eu te falei lá atrás, a gente teve uma mudança, até foi uma fase que nós pulamos, mas nós tivemos uma mudança de Mato Grosso do Sul aqui para o Mato Grosso, em 2011. Com essa mudança, nós trouxemos todo o nosso gado, então teve esse período de adaptação. Por mais que o gado é Nelore, mas quando chegou, teve um período de adaptação. E nós, assim, aprendemos a mexer com uma outra realidade da região, né? Então, por exemplo, aqui na região nossa, nós podemos contar com pelo menos 5 meses de seca. Só que nós não temos aquela, por um lado é bom, porque nós não temos aquele período que pode chover durante julho, agosto e cair aquela macega, né? Então nós aprendemos a trabalhar com pastejos rotacionados, todo em módulo, a fazenda hoje é todo em módulo, cada módulo com 4 pastos, 4 piquetes, e roda toda semana. Essas áreas de piquetes, quantos hectares tem? Em torno de 25 a 30 hectares cada piquete. Então o módulo vai ter entre 100 e 120 hectares, né, que roda toda semana. Com isso possibilita que o primeiro piquete que rodou, ele vai descansar 21 dias. 21 dias então a gente faz isso aí o ano inteiro, entendeu? Todas as fazendas são assim, na área de lazer central ali a gente tem todos bebedouros artificiais de concreto e tal. E as características da região são bem diferentes em relação a solo, condições climáticas lá do Mato Grosso do Sul, quando vocês... Sim, diferentes. É uma região onde nós estamos aqui de fertilidade relativamente de média para baixa, tá? Um clima bem mais definido, bem mais quente, vamos falar assim. Só que tem uma vantagem que nessa época chuvosa ele é quente e úmido. Com isso possibilita que o capim cresça muito e você faça essa reserva do feno em pé que a gente fala, entendeu? Então com esse módulo, com esse sistema rotacionado de módulos, a gente faz o ajuste de UA por hectare conforme a época, né? E com isso possibilita que a fazenda entra no período de seca com reserva boa de capim. Olha entendeu? Só. Então praticamente a fazenda passa, a vacada passa com sal mineral de monta na época da monta e na época da seca passa com um sal ureado, mais nada, com esse facho, com esse feno em pé que a gente fala, entendeu? Nossa. E o score da vacada, então assim, adaptou muito bem o gado aqui, o gado sempre tem essa vantagem, ele adapta em diversas regiões. Bom, a gente vai continuar o bate-papo aqui ainda, tem muita coisa para a gente mostrar aqui na Santa Teresa. E eu quero conhecer, né, o rebanho, quero ir lá ver, quero ir no campo ver a forma, como ficou. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para ir para lá, pode ser? Vamos lá, bora lá. Então tá, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto aqui da Santa Teresa.
licitação programada é muito interessante. O pecuarista que quer ganhar dinheiro, ele tem que estar atenado às oportunidades. São várias questões. Primeiro é o preço, você vai achar um preço mais barato se comprar com antecedência. Você vai achar várias variedades com um estoque e um volume alto. Mais em conta, mais econômico. Com essa condição, isso melhora muito o nosso custo. Você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. Fundamental você se programar e comprar a semente na época certa. E a época certa seria essa. Não teve problema nenhum na entrega, entregou no tempo certinho. Sim, a gente, se não tivesse nível de satisfação, a gente não era mais cliente, né? Esse retorno a gente vai ter no pasto, no bolso. Muito bem, estamos de volta aqui direto da Fazenda Santa Teresa, em Novo São Joaquim, localizado no Mato Grosso, região leste, né, do estado. Moacir, agora a gente está indo para campo, vamos dizer assim, né, ver a forma, né, e também 2 lotes que têm um alto valor genético, que é a principal característica aqui da propriedade. Explica pra gente um pouquinho, o que a gente vai encontrar agora lá? Agora, tá, nós estamos indo num lote de fêmeas super precoce, foram desafiados agora na última estação de monta, estão prenhas dos 12 aos 14 meses. Então essas fêmeas que vão ser a reposição das matrizes no plantel. Olha tá? só. As então, fêmeas, as irmãs delas que não emprenharam, elas já foram vendidas agora. Descartadas, vamos já dizer foram assim. descartadas. Tá? Então ela pode ser filha da melhor vaca, melhor touro, mas não emprenhou dos 12 aos 14 meses, ela vai embora, ela é vendida da fazenda. A reposição da fazenda é 100% com essas fêmeas que emprenharam dos 12 aos 14 meses. Olha só, a gente então vai saber um pouquinho mais sobre como tudo isso acontece, né? Como que eles conquistaram, né, esses resultados direto lá do piquete. Bora lá então? Bora! Vamos lá! Quando eu cheguei aqui na região, sabe, era ainda uma região pouco explorada, né? Então a gente veio do Mato Grosso do Sul, aqui para o Mato Grosso, no intuito de crescer, né, em extensão, em área. E com isso aumentar a produtividade, aumentar a oferta de touros na região, que a gente sentia uma carência também grande, né? Nesses touros melhoradores, nessa semente aqui na região, para melhorar o gado e tudo mais. Então a gente começou na área inicial aqui, depois fomos adquirindo novas áreas para crescer de início, aproveitando essa área mais barata em tese que tinha na época, de início crescer horizontalmente, né? E para isso as fazendas foram montadas assim, divididas em modos e tudo mais, e hoje elas estão prontas para uma próxima etapa e começarem a crescer verticalmente. No começo, por exemplo, a gente tinha aquela mentalidade, né, antiga do produtor ali, de os pastos eram rapados, a gente chama de campo de futebol. Antigamente era tudo desse jeito, então eu vi assim que por mais que eu tinha uma matriz de qualidade que eu tinha comprado, que os produtos eram bons, mas para ele expressar esse máximo potencial dele, eu tinha que mudar minha mentalidade de pastagem, manejo de pastagem, né? E foi aonde, através de auxílio, através de curso, a gente foi percebendo, né, que a relação custo-benefício, no meu caso, foi de melhorar o manejo de pastagem, né? E para uma próxima etapa a gente entrar com intensificação, já com calcário, adubo e tudo mais. Mas primeiro eu tinha que colocar a fazenda em ordem, rodando certinho, e esse ajuste de UA por hectare. Entendi. O maior investimento que a gente fez de início aí foi em quê? Em aguada, né, e divisão de cerca. O maior investimento, cerca, reservatório da água e cerca, vamos falar assim. Foi assim, uma mudança radical aí da fazenda, sabe? Para depois a gente começar a rodar os manejos, tal, acertar certinho e fazer o ajuste legal de UA por hectare, né, para iniciar esse trabalho aí. Bom, a gente falou no comecinho do nosso bate-papo que a propriedade ela tem grandes extensões e para você conseguir fazer o planejamento forrageiro dessas
grandes áreas, como que foi feito, né? O prazo também para você conseguir se organizar financeiramente e fazer as reformas aqui. Então, tá. E aí, de acordo com a área, a gente definia, por exemplo, num ano as 10% piores, os 20% piores áreas para entrar com essa reforma, né? E o estabelecimento da pastagem. E aí a gente foi definindo, de acordo com as observações, a gente estava também conhecendo a região e foram ver as variedades que iam melhores. Então, antes de ter as cultivares que você adotou aqui, eram o quê? Praticamente era toda braquiarão. Tudo braqueirão. O brisanta. Brisanta, né? E aí, no caso, a gente foi vendo que o brisanta, em algumas áreas, né, que ele tinha morte súbita, ficavam os vazios. E como não tinha nenhuma outra área, você era obrigado a reformar a área inteira. Você acabava impactando o custo no muito custo, maior, né? entendeu? Então a gente viu assim, que em outras áreas, que tinham algumas pequenas áreas de dictioneira, a gente via que não morria. Não morria, ela estabelecia e era persistente. Então, com isso, nós começamos o consórcio, definindo de início 25% de dictioneira, 75% de braquiarão. Hoje a gente já mudou a fórmula, hoje a gente usa 35% de dictioneira e 65% de braquiarão brisanta. E ela vem bem rasteira já, vedando ali o solo, Sim, né? ela vem bem, até a gente estava olhando uma forma desse ano lá agora, e nós notamos que praticamente ela germinou junto com o brisanta. Entendeu? Junto com o brisanta, já está aparecendo, ela já está sementeando junto também. Entendeu? Então a gente vê assim, a primeira oportunidade que o brisanta der de morte, alguma coisa, a gente vê que ela vai entrar e vai ocupar aquele espaço. Então, quer que dizer, esse é o objetivo, entendeu? Então é uma alternativa que você tem para compensar quando não está faltando, ter ali uma... E assim, qual que é a ideia? A ideia é você gastar uma vez só na forma. Entendeu? E depois então, cuidar no manejo. Exatamente, cuidar no manejo. Que aí depois desse estabelecimento da pastagem, um outro cuidado que a gente tem é dividir a área toda em módulos. Então a gente divide em módulos de 100 a 120 hectares. Cada módulo desse tem 4 piquetes. Olha só. Certo? Cada piquete desse tem área de lazer central, com bebedouros de concreto que a gente leva para lá, com sal mineral, algumas áreas de cripe, né? E roda esses animais, uma vez por semana roda esses animais em cada piquete. Então com isso você possibilita que cada piquete descanse no mínimo 21 dias até voltar ali. E aí você não fica tão agressivo, né? Você dá folga para ele conseguir se recuperar. Sim, e você atender. respeita o ciclo ali vegetativo ali da planta, né? E também a gente faz os ajustes de UA por hectare, conforme a época do ano. Então, por exemplo, na época chuvosa você tem um ajuste um pouco mais alto. Na época do início da seca você baixa um pouco o ajuste. No início das águas, outro ajuste, entendeu? Eu tenho que te perguntar como que isso, né, pode impactar, como que esse cuidado que vocês têm durante a seca para não impactar no desenvolvimento aqui do trabalho que vocês realizam na propriedade. Sim, todo cuidado nosso é para a vacada não perder o escore. Então a gente faz todo cuidado de reprodução, tudo beleza. Aí na entrada da seca elas estão prenhas. Então a gente faz um ajuste um pouco mais baixo. Porque é onde ela exige mais demanda nutricional, né? Sim, ela exige mais, mas com isso também, devido ao nosso manejo, nós entramos com o feno em pé. Então a fazenda está toda com o feno em pé, que é a braquiarão, entendeu? E aí a gente entra com o sal com ureia no início da seca e aí inicia com 10% de ureia, chegando até 20% de ureia no final da seca, entendeu? Quer dizer, é preciso um planejamento mesmo. Sim, e com isso a gente possibilita que a gente mantenha esse score corporal. Nesse manejo, com feno em pé e sal ureado, a gente mantém esse score corporal dessa fêmea para quê? Para ela parir bem, porque ela parindo bem e não perdendo score, ela vai reconceber no início da estação, que é o que a gente quer. Olha só. Entendeu? Muito bacana. E você como que vocês fizeram aqui a distribuição dessas sementes? Porque vocês utilizaram aqui a semente revestida, né? Sim, a gente usou a Select, né? Que eu conheci através de um cliente nosso, lá de Camapuã, o Guilherme Gonçalves, da Agropecuária Santa Laura. E aí eu usei o primeiro ano, gostei demais das formas dele, usei o primeiro ano aqui a Select através da distribuição com a VDTEC no começo, tá? E depois em anos que a gente vai formar uma área maior, a gente jogou de avião. A gente gostou demais também do estabelecimento de avião. Como que foi esse retorno seu quando você viu essa semente sendo distribuída com o avião? Você teve uma certa resistência, alguma... Não. Inclusive, na época a gente achou assim que formou até melhor, assim. Melhor não digo, mas igual a VDTEC. Por quê? Só que numa rapidez muito maior. E antes você distribuía que tipo de semente no avião? Semente comum. Comum. Semente comum. E você percebeu a diferença? Sim, porque a semente, a Select, ela tem um peso maior, então ela cai mais uniforme na área, né? Ela não tem aquela deriva entre o avião jogar e
e ela cair no solo, entendeu? Bacana. Então, E uma outra isso é forma muito também que legal. a gente vê assim da pecuária se sustentar também é você buscar opções, condições, as melhores condições do mercado, o planejamento financeiro também para comprar esses insumos. Sim. E, inclusive você participa da compra programada, né? Sim. Qual foi a principal vantagem para você dessa Para condição? mim, a compra programada, eu pego uma época de que pouca gente está comprando, então uma época de preço melhor, tá? Eu já sei, comprando antecipado, eu sei quanto que eu vou gastar, com isso me possibilita definir quanto que eu vou reformar de área. Então, para isso, para mim, é muito interessante essa compra programada. E aqui é o nosso fundo, vocês estão vendo aqui vacas super precoces, já paridas, né? Já está na fase do desmame aqui, basicamente. Sim, essas são vacas super precoces, elas estão paridas e prenhas. Paridas e prenhas. Paridas e prenhas, elas estão com um bezerro que proporcionalmente ao seu peso está entre 55% a 60% do seu peso, né? E detalhe, elas estão no ponto de desmame os bezerros e veja a condição corporal que elas estão por estarem paridas nessa idade de bezerro e prenhas, né? Nossa, explica pra gente, Fernando, um pouquinho dessa relação, né? Do score, do desmame em relação ao bezerro. Claro que além da questão nutricional, que a gente tem que manter uma nutricional adequado para esses animais, né? A questão de seleção para esse biotipo de animal é de suma importância também, ou seja, fazer um animal, uma vaca, né, bastante equilibrada e adaptada para aquele sistema de produção, que é o caso aqui, né? Então você pode, como o Moacir enfatizou, né? Você pode ver uma vacada dessa ali com um bezerro nesse peso, mantendo condição corporal, não só para reemprenhar, que a maioria já estão prenha, vai passar agora pelo toque, pelo DG final, né? Mas, eventualmente, se algumas também ficarem vazias, já está praticamente também pronta para embarque. Então aqui é o start, né, de todo o processo também. Sim, essas vacas, assim, principalmente no que se diz respeito, a primeira característica que a gente seleciona é a questão de fertilidade. Sem fertilidade, sem um bom índice de fertilidade, a gente não dá para se pensar em pressão de seleção para as outras características. Então, a questão de fertilidade é de suma importância para todo o processo ali, a pressão de seleção para as outras características. E quando a gente fala desse índice, a gente está falando de quanto? O que seria considerado um bom índice de fertilidade? Aqui, é claro que o índice de fertilidade, quanto maior, melhor, é claro que, mas ali nós, girando aqui nessas condições ali de pasto, girando em torno ali de 85%, 90%, seria um excelente índice, né? É o que a gente está obtendo nessas condições totalmente a pasto, né, e sal mineral, né? Isso que é uma coisa que é importante ressaltar, né, Moacir? Sim, isso que eu ia falar. Além de ser totalmente a pasto com sal mineral de reprodução, elas estão, pela condição corporal delas, né? Eu acho assim, é um trabalho que prova a rusticidade delas e o retorno que elas dão numa terra de baixa e média fertilidade. Olha só, como é possível, né, a gente conseguir alta qualidade, assim, no pasto e na mineração. Sim, e isso, claro que tem que ser pensado desde a genética, né, adequar a genética a primeiro essa situação, focar nesse todo esse processo no que é feito, né? Para produzir, claro que boas matrizes cada vez mais eficientes, né? Que eu acho que o principal objetivo do melhoramento genético é justamente isso. Muitas vezes as pessoas, quando pensam em melhoramento genético, acham que deve ser para produzir touro. Não, claro que o touro é muito importante dentro do sistema, é um produto que agrega valor, sem dúvida, né? Mas o mais importante disso é você ter animais, principalmente a tua base, as vacas, cada vez mais eficientes. Além de identificar quais são mais eficientes, multiplicar elas, né? E outra coisa assim que é importante lembrar, Fernando, que eu lembrei agora também, a gente está falando assim de um índice de reprodução final, né, numa estação de monta de média de 120 dias, vamos falar entre 85% e 90%, como você falou, Sim. Apenas com 3 IATFs. Exatamente. Entendeu? Então a gente não usa a monta natural porque como a gente produz genética, a gente quer usar o sêmen dos melhores touros que acasala com essas vacas. Outra coisa que é bom frisar, dentro da nossa estação de reprodução, a gente usa entre 50 e 60 touros diferentes. Ah, é? Nos acasalamentos. Então, assim, a variabilidade genética na produção também das gerações
após gerações, também é muito importante. A gente leva muito em consideração essa isso variedade, também. né? Sim. Esse insumo é importante. Outro, um dos tripés, inclusive, do melhoramento é você não só evoluir geneticamente, mas também sempre tem uma variabilidade genética que te possibilite crescimento, né? E opções ali também, claro que de acasalamento para evoluir cada vez mais. Então existem alguns mitos aí que a gente já acabou de explicar, né? Que um pouquinho não é só para criar reprodutores, que é possível sim conseguir bom desempenho através só do pasto, né? De um mineral. Então existem várias situações que às vezes o produtor ali que quer entrar nesse negócio ainda tem um pouco de resistência, mas acho que buscando informação, apoio, consultorias, a gente consegue clarear isso, né? Sim. Assim. Eu acho assim, aqui está a maior prova, né? Nesse ambiente nosso, que é um ambiente que hoje a gente está sentindo um ambiente de muito mormaço, um ambiente úmido, de terras de média e baixa fertilidade e o gado nesse estado, sabe? Então, assim, a gente tem comprovado através dos nossos clientes de diversas regiões do Brasil que os nossos reprodutores vão trabalhar em diversas áreas, saem daqui e não sentem nada. São relatos assim dos nossos clientes, Moacir, realmente os touros trabalharam e não sentiram nada. Super Um adaptados. índice alto de fertilidade. Em várias condições, é. E É o que a gente trabalha também, para produzir esse biotipo adaptado também. E a gente percebe que eles são bem mansos, eles estão quase aqui participando da entrevista com a gente, né? Essa é uma característica também, não só do rebanho, né? De toda a seleção, justamente além para... isso também não só é mensurado, também é visto, levado em conta no descarte também. Muitas vezes animais muito reativos também são descartados. São tirados do plantel. Realmente pode ser, às vezes, uma vaca muito produtiva, produz muito bem, mas é uma vaca que tem temperamento altíssimo. Dá trabalho. Dá trabalho. Aí a gente tira. E já ao longo de vários anos vem se provando que dá resultado, né? Bacana, olha só. Então vocês estão vendo aqui, gente, é creme de la creme, produção alta genética na fazenda aqui Santa Teresa. A gente vai, inclusive, agora mostrar uma reportagem, né, de pesquisadores falando sobre a importância, né, de intensificações da pecuária, intensificação de pastagens. Confira só. Bom, e hoje nós estamos aqui em entrevista com o professor Dr. Moacir Corsi, titular da Exalc, né? E nós vamos falar exatamente sobre um assunto que está em evidência, né, professor? Que é justamente a intensificação de pastagem. Talvez esse seja um dos maiores segredos para o pecuarista, como o senhor falou, para se manter na atividade. Isso Seria mesmo. Exatamente essa palavra de ordem? Eu acho que é exatamente isso. Nós estamos num ponto em que ao redor de 19% dos produtores, vamos dizer 20% dos produtores, já está entregando mais do que a metade da carne que é comercializada. Então agora não é mais aquela ideia de que eu preciso intensificar. Agora você precisa intensificar logo, não tem mais tempo, porque esse pessoal cresce muito rápido. E quando eles começarem a ter de fato uma significância muito grande na entrega de carne, os pequenos e mesmo os grandes vão desaparecer, porque não vão ser capazes de competir. Então é um momento até delicado. Mas o mais interessante é que é muito fácil você intensificar, você não precisa gastar nada. Sempre quando a pessoa pensa em intensificar, ela coloca um problema, um obstáculo. Qual é o obstáculo? Eu não tenho dinheiro para comprar o adubo. Você não é adubo que você vai comprar. Você vai primeiro se interessar em ter mais conhecimento do fato. Em outras palavras, você vai começar a aprender manejo de pastagem. E isso é numa área muito pequena. Na Exalc, quando nós começamos esse trabalho, na década de 70, nós começamos com 1,4 hectare. Mas por que começou com 1,4? Porque não tinha dinheiro para mais do que 1,4 hectare, era exatamente o que a gente tinha. E essa orientação ainda persiste quando o produtor que ele quer entrar no sistema de intensificação. Você não intensifique a área muito grande, intensifique uma área pequena. E aí você define qual é a área pequena.
é o dinheiro que você tem para empregar corretamente nesse local. Quanto você tem? Se você tem 5 mil, você tem 10 mil, você tem 50 mil, vamos usar esse dinheiro de uma maneira mais correta possível numa área pequena. Não adianta você expandir essa área e fazer mais ou menos. Aí eu tenho certeza que você vai desistir do processo. Então é conhecimento antes na verdade, você ter recurso financeiro. Exatamente, né, professor? Hoje nós temos aí várias tecnologias conhecidas no mercado, inclusive de literatura a gente consegue ter acesso a essas tecnologias, né? E talvez esse é o princípio, né? A pessoa muitas vezes precisa ter o conhecimento para poder aplicar na prática, né? Às vezes tem vontade, mas não tem conhecimento. E essas tecnologias, claro que elas auxiliam bastante o produtor a elevar essa taxa de lotação, que são os termômetros, taxa de lotação e ganho de peso animal, que é os termômetros de atingir as altas produtividades. É isso mesmo. E outra, quando ele começa a trabalhar corretamente uma pastagem, ele começa a valorizar a planta forrageira. Ele começa a dar valor nas pequenas diferenças que tem em cada planta. E isso daí faz com que os progressos sejam mais rápidos ainda, porque ele começa a explorar o máximo que ele pode de cada planta. E cada planta tem a sua característica que deve ser observada, né? Tem plantas que precisam ser observadas, precisam ser pastejadas o mais intenso possível, e tem outras plantas que não tão intensas, mas elas têm um lugar no sistema de produção intensivo. Então, eu acho que isso vem bem de encontro com esse trabalho que precisa ser desenvolvido, seleção de plantas, sempre sendo colocado plantas diferentes no mercado. E é muito frequente o pessoal me perguntar, mas por que precisa tantas plantas assim? Lançamento de tantas plantas? Porque cada uma vai servir no seu meio mais correto, um nicho de trabalho. E isso é muito importante e precisa ser dado mais valor a isso. Você sabe que lá na Germipasto também a gente faz todo um atendimento técnico, comercial, e a gente tem exatamente essas respostas, porque muitas vezes a gente tem que entender um contexto do pecuarista, o que ele quer, o que ele quer. Quer fazer a parte de correção de solo, quer trabalhar com cria, com recria, engorda, é mais extensivo, é mais intensivo, então a gente tem esse posicionamento de qual a melhor forrageira a ser indicada para esse do sistema de produção, né, doutor? É isso mesmo, eu acho que isso precisa ser cada vez mais evidente para o pecuarista, para que ele faça a escolha correta e trabalhe corretamente. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter que intensificar e explorar o máximo que essa espécie forrageira ou essa variedade vai dar ao produtor. E isso que está muitas vezes faltando, porque ele entende que intensificar significa começar a adubar ou fazer uma maneira diferente do que ele está fazendo. Não precisa. O que ele precisa é ter conhecimento. Como eu mostrei lá, uma propriedade em que era um sistema extensivo, quer dizer, do jeito que o pecuarista manejava as pastagens, e quando entrou só o manejo, aumentou 19% a produtividade dele. Quando ele percebe isso, é claro que ele se estimula e vai procurar explorar cada vez mais tanto a área como a espécie forrageira que vai ser escolhida. Resumindo tudo isso, aquele pecuarista que trabalha com o sistema extensivo, esse praticamente, infelizmente, está com os dias contados. Nós precisamos melhorar o manejo, nós precisamos intensificar a questão da rotação da pastagem, aplicar os conhecimentos, a parte da adubação também é indispensável para ter o resultado nesse sistema, né? É claro que isso vai depender do caixa financeiro de cada caso, é um caso, a gente não consegue generalizar isso, né, professor? Mas o segredo é exatamente isso, usar a forrageira correta, intensificar, e aí nós vamos ter resultado positivo com a pecuária. Eu acho que o resultado, a pecuária, ela tem um potencial enorme, porque na tropical, nas plantas forrageiras tropicais, eu consigo aumentar a taxa de lotação e o ganho de peso ao mesmo tempo, coisa que é limitado nas plantas de clima temperado. Ela tem um potencial menor de produtividade, né? Então, nós precisamos explorar isso cada vez mais e, de fato, esse aumento da produtividade faz com que essa integração lavoura-pecuária ela seja mais estável. Eu preciso fazer com que naquela área que durante o período de verão, que está sendo ocupada por pasto, né, e que poderia ser ocupada pela agricultura, essa área de pastagem, então, no período de verão, ela precisa produzir um retorno econômico igual ao que teria com a agricultura. E aí sim, eles convivem perfeitamente e tem uma integração que é saudável e sustentável. Se ficar a produtividade lá na pastagem muito baixa, o agricultor começa a fazer contas e ele percebe que aquela área lá está subutilizada em termos de retorno econômico.
evidentemente essa área então vai se tornar toda agricultura, né? E não há necessidade disso. Ela pode ficar com pasto se ele for bem conduzido e com boa intensificação. E é o que o agricultor faz, ele usa a máxima tecnologia na agricultura e quer usar uma tecnologia muito menor, de intensificação muito menor na pastagem. E aí o retorno, evidentemente, tem que ser diferente, né? Você favorece quem tem mais tecnologia. Professor, vou agradecer muito, imensamente a presença do senhor. É claro que cada um tem que fazer a sua parte, aqui vai a dica, mas depende lá da parte final do pecuarista. Obrigado mais uma vez, grande abraço para o senhor. Muito obrigado, obrigado a vocês, obrigado a todo o pessoal que evidentemente vai assistir essa entrevista. E mais um estímulo a esse pessoal, eu acho que eles têm que procurar tecnologia, a coisa que eles têm mais de procurar é tecnologia, conhecimento. E, evidentemente, vai haver um contraste de conhecimento ou de experiências de uma pessoa que o tempo todo trabalhou com a pecuária de uma determinada maneira. Ele tem as suas convicções e elas são muito importantes. Mas a gente precisa mostrar a ele que tem outro modo de ver essas mesmas coisas. E uma vez que ele reconheça isso, cada vez mais ele se desafia e cada vez mais eu tenho produtividade. E esse é o objetivo. Essa foi mais uma entrevista com o especialista. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta mostrando mais os trabalhos aqui da Fazenda Santa Teresa. Programado é muito interessante. O pecuarista que quer ganhar dinheiro, ele tem que estar atenado às oportunidades. São várias questões. Primeiro é o preço, você vai achar um preço mais barato se comprar com antecedência. Você vai achar várias variedades com um estoque e um volume alto. Mais em conta, mais econômico. Com essa condição, isso melhora muito o nosso custo. Você compra uma semente que você sabe que é realmente semente. Fundamental você se programar e comprar a semente na época certa. E a época certa seria essa. Não teve problema nenhum na entrega, entregou sempre certinho. Sim, a gente, se não tivesse nível de satisfação, a gente não era mais cliente, né? Esse retorno a gente vai ter no pasto, no bolso.
avanço e a concorrência de outras atividades como a agricultura, o encurtamento da margem do negócio pecuário e também o aumento da demanda pela carne, ficou evidente que cada vez mais é preciso acelerar o processo produtivo. E a busca por esse encurtamento do processo do ciclo pecuário tem sido um desafio para o setor, que busca ser mais eficiente no sistema produtivo e buscar bons resultados. Nós estamos indo agora num lote da nova safra de reprodutores, tá? Da safra P22. Então, reprodutores que vão ser aberta a venda deles agora, tá? Filhos dessas fêmeas super precoces, tá? Então, a mãe deles já emprenharam aí dos 12 aos 14 meses. Então, assim, é uma safra que promete muito, sabe? Então, nós estamos indo lá. Na verdade, vocês vão ser os primeiros aí a filmar a nova safra de reprodutores. Melhoramento genético foi uma necessidade, porque eu via que, muitas palestras que eu fui assistir, cursos que eu fiz, o melhoramento seria o caminho para você realizar uma pecuária de ciclo curto. Tá? Então seria esse caminho, por causa desse caminho que eu fui atrás do melhoramento genético. Além de, sim, eu tenho o perfil, eu gosto dessa parte genética. Eu entendi que o melhoramento era uma coisa que levava muito tempo, né? Demandava muito tempo. Então, assim, esse foi um dos motivos que eu fui atrás, antes de eu entrar no programa, que eu fui atrás de matrizes já melhoradoras. Para ganhar um tempo? Para ganhar muito tempo, né? Na verdade, entendeu? Então, talvez é um dos motivos que eu demorei um tempo a mais para entrar no programa de melhoramento, porque eu estava em busca dessas matrizes já que tinham um início de trabalho já melhorados, né? A gente fala assim, demanda tempo, só que se você não começar, você nunca tem tempo, você nunca vai chegar lá, né, na verdade, né? E a gente vê, hoje a gente tem vários clientes nossos que na primeira geração eles compram touros, né, jogam em matrizes, né, acasalam com as suas matrizes comerciais e assim, na primeira geração o impacto é gritante, assim, o que você conquista o teu cliente, a gente tem visto, é na primeira geração. Porque o impacto assim, de uniformidade da bezerrada, daquele perfil mais precoce, você muda o olho, a primeira geração, em resumo, você muda o olho clínico do criador. Ele passa a enxergar um outro modelo de gado. Chegamos aqui na área onde recebeu aí as sementes da Germipasto, a abertura de safra dos reprodutores, filhos, né, de mães super precoces, e com a gente para esse bate-papo ficar ainda mais enriquecedor, o Fernando Boveda, que ele é médico veterinário, especialista aí na área de genética, que faz as avaliações aqui dos animais da Fazenda Santa Teresa, e a gente vai conhecer um pouquinho mais então, entender, né, do trabalho que foi realizado aqui. Então, Moacir, conta pra gente um pouquinho do histórico, né, desses animais aqui atrás da gente. A gente vê animais super bonitos, né? Filhos de mães super precoces. Sim, tá. Eles são filhos e também os avós também super precoces, vindo dessa pressão de seleção que a gente faz nessa área de precocidade sexual. Tá? E é igual eu te falei, então aqui é um resumo, seria a ponta, né? Do nosso trabalho, vamos dizer assim, que agora nós estamos aqui na abertura da safra de touros, da safra P22, de 2022. E aproveitando, não adianta nada você, igual a gente estava falando, investir no melhor pasto, investir na melhor nutrição, se na hora de você, do produtor, usar na tua vacada, ele vai usar uma ponta de boiada. Para expressar essa potencialidade. Exatamente. Dele, então, qual né? que é? Aqui é a semente melhoradora. Ele vai introduzir no plantel dele essa semente melhoradora para ele expressar com o melhor pasto, com a melhor nutrição, o máximo de potencial genético dos bezerros, filho desses touros. E a relação aqui da nutrição desses animais, a importância do pasto nessa fase também é primordial. Hein? Primordial. É uma junção de fatores, né? É o pasto, a nutrição e a genética.
As terminações aqui são a pasto também? Tudo a pasto, Olha uma só. suplementação de terminação nos animais que não deram o SAPE, né? Que vão ser abatidos normalmente. E é bom frisar também na questão das novilhas que são super precoces, que são expostas bem jovens, né? Ao redor de ali 12, 14 meses em média, né? É fundamental aquilo que o Moacir falou, é a qualidade das pastagens, né? Para isso que tem um ganho bom para que chegue a esse momento da reprodução, a um bom peso, uma boa condição para ser desafiada, né? Expressando o máximo do potencial, Exato. né? E aqui na propriedade, os machos, eles são selecionados 30% deles que vão para melhoramento genético? É isso? Isso, na realidade nesse processo todo de seleção, né, no qual os animais são certificados, né, um certificado emitido pelo Ministério, né, onde somente os 30, no caso do programa, né, que a Santa Teresa participa, que é o Deltagen, apenas os 30% superiores geneticamente recebem esse certificado. Olha, isso quer dizer o quê para quem está comprando? Para quem está comprando é uma segurança, né, que esses animais foram feitas mensurações através de todas as fases, né, tiveram uma performance acima da média para as características selecionadas, né, e com isso, claro que o usuário dessa genética vai ter uma maior segurança, né, para que esse produto final chegue e imprima qualidades, vamos dizer assim, não só de desempenho, mas de carcaça, de carne, de precocidade sexual também, nesse rebanho que é utilizado. Quando a gente fala disso, a gente está falando de uma pecuária mais moderna, então, Moacir? Sim, uma pecuária que a gente fala é uma pecuária de ciclo curto. Então, uma pecuária mais rentável, que hoje é o que acho que o mercado exige isso hoje, né? Para a gente chegar... Hoje as terras estão muito valorizadas, né? E você tirar o máximo que você consegue, né? Para a pecuária e assim, ir se aproximando o máximo da agricultura. Né? Então, a gente teve muito esse questionamento ainda de tá difícil sustentar só na pecuária, né? Exatamente. Então, como que você, né, um bom exemplo aqui, tem conseguido isso, né, alcançado esses bons resultados? Sim, é com esse objetivo. Igual a gente falou, é uma área de média a baixa fertilidade. Então, eu acho que o caminho é esse, uma pecuária de ciclo curto, expressando o máximo da genética, para a gente aumentar a rentabilidade dessa área, entendeu? Porque senão a tendência é a agricultura ir tomando essas áreas todas, né? Não que a gente vai igualar a agricultura, mas se a gente chegar perto da agricultura, eu acho que o caminho para a pecuária é esse, tá? Buscar essa pecuária de ciclo curto e expressar o máximo desse potencial genético dos animais. Bacana. Bom, a gente vai ver mais resultados aqui na Santa Teresa. Vamos lá ver as novilhas? Vamos lá, bora. Vamos. Bom, nós vimos então, né, os reprodutores contemporâneos da safra 2022 e aqui atrás da gente as irmãs deles que emprenharam aí com 12 a 14 meses, não é mesmo, Fernando? Sim, elas emprenharam com 12 a 14, inclusive esse é um dos trabalhos, né, que a gente vem realizando na Santa Teresa desde o início, né? E isso é sempre justamente pela busca do ciclo curto de produção. E sem dúvida a fêmea super precoce é uma das principais ferramentas para isso, né? Claro que a gente tem que trabalhar uma série de características para se chegar a isso, porque nós temos 3 tipos de precocidade: a precocidade de crescimento, a precocidade de acabamento e a precocidade sexual. Elas estão interrelacionadas, né? Então, para a gente ter esse bom desempenho, vamos dizer assim, na precocidade sexual, também, claro que a gente tem que melhorar essas características correlacionadas. E isso muda da fêmea para o macho? Quais são as principais características que a gente pode detectar, né, na estrutura física mesmo dos animais? Sim, o que a gente chama de um animal de biotipo precoce, ou seja, um animal equilibrado, um animal que tem, além do ganho de peso, né, que tem uma boa composição de carcaça, ou seja, um animal de boa musculatura e também principalmente de bom acabamento, ou seja, aquelas novilhas que acumularem gordura mais precocemente são as que provavelmente vão emprenhar em maior número ou percentual mais jovem possível também, né? Então, são características de crescimento e de acabamento que tem reflexo na precocidade sexual. E aqui, essa reprodução, né, dessas vacas que já pariram a primeira vez,
qual que é o índice, né? Quanto tempo mais elas continuam sendo produtivas aqui na propriedade? Nós temos vacas aí com 10 crias. 10 crias? Mas não é a média, entendeu? A média, vamos de em torno de 8 crias, entendeu? Mas tudo ela tem que ser, tem que se provar a cada ano através da sua produtividade. E a qualidade. Com números, com números. Como o Moacir frisou, né? São fundamentais, né? Para que a gente possa analisar esses dados, né, anualmente, né? E ver se essa vaca se mantém no rebanho. E no quesito, principalmente, o principal que aqui seja fertilidade, depois, claro, que produtividade, né? E Fernando, como que é feita essa análise, né, de produtividade dessas matrizes, né, e como que é esse trabalho ao longo do ano daquelas que são produtivas e aquelas que não emprenharam? Tá. Claro que todo ano, anualmente, na cada safra, coletadas informações dos produtos, né, no qual esses produtos vão sendo acumulados para essas mães, né, e a partir desses dados acumulados naquelas matrizes, a gente analisa elas individualmente, né, olhando primeiro os seus índices de avaliação genética, né, uma a uma, a questão funcional também, e no qual a gente, identificando as menos eficientes, geralmente ou ela sai do rebanho, ou muitas vezes servem como barriga de aluguel, vamos dizer assim, ou como receptora de embriões também. E na outra ponta, claro que as vacas mais eficientes, as mais produtivas, né, que são identificadas nesse processo, né, o topo, né, multiplicada, feita a coleta de embriões, né? Aí, em último caso, aí ela é descartada, se ela não emprenhar. Sim, é igual o Fernando falou, as melhores vacas, elas vão para o time de doadoras. Uhum. Aí são coletadas aqui na fazenda, tá? E elas vão para uma outra fazenda, essas que saem daqui como mães de aluguel, como receptoras. Aí elas tomam lá 2 rodadas de transferência de embriões. As que não emprenharem nas 2 tentativas de transferência de embriões, é feita mais 2 inseminações com Angus. Tá? Aí sim, as que não emprenharem são descartadas. Então, em resumo, tanto aqui, tanto o time do melhoramento como das receptoras, elas têm que produzir um bezerro por ano. E para a gente já ir para o encerramento, Moacir, eu queria saber de você o que a genética, né, trouxe para você também, o que ela contribuiu de visão da pecuária? Para mim, tá, a genética, ela foi fator determinante, primeiro, para mim me sustentar na pecuária. Que numa época que nós estamos de ciclo de baixa, eu acho que a genética é um diferencial, não tenho certeza, né, que me possibilita produzir animais precoces e também na venda. Eu tenho clientes já que têm recompra, tanto de touros como de fêmeas, entendeu? Então eu agrego valor em todas as categorias, em resumo. E para quem está buscando essa forma de adotar esse tipo de pecuária, uma pecuária de ciclo mais curto, né? Qual que é a primeira orientação que você daria para esses parceiros aí? Eu acho assim, você tem que, primeiro, você tem uma boa pastagem, estabelecer, respeitar o ciclo, o manejo dessa pastagem, uma boa nutrição, tá? Você faria uma boa seleção ginecológica com o veterinário, trazer um bom veterinário, dar uma pré-selecionada na tua vacada, na tua própria vacada. Você só seleciona, vê as produtivas da fazenda. Não precisa procurar muito fora, né? Não precisa, faz um intra-rebanho primeiro. Primeiro o trabalho dentro de casa, tá? Um bom veterinário, ele vai lá, parte o ginecológico, vê as fêmeas produtivas, principalmente aquelas que parem no cedo, né? E depois você entra assim com a semente melhoradora, que seria o touro, sabe? Faz primeiro talvez uma inseminação com touros melhoradores e no repasse a gente usar touros melhoradores. Você pode ter certeza que na primeira geração você vai ter um impacto muito grande. E tem muita gente que fica na ansiedade de já ter os lucros, né? Sim. Como que é uma forma desse produtor aí conseguir cortar caminho? Existe? Eu acho que o encurtar caminho é você começar.
Porque eu também sou ansioso, eu também falava, mas se você não começar, você não produz, sabe? Mas eu tenho certeza que nessa forma, do jeito que a gente falou, com certeza, rápido, perto da pecuária, num curto período de prazo, de tempo, ele vai ter esse retorno, e a partir do momento que vier o retorno a primeira vez, a primeira geração, ele já vai entrar naquele ritmo, ele vai acostumar com aquele ritmo, todo ano ele vai ter já fica uma coisa mais orgânica, né? Aí eu tenho certeza que ele vai mudar tanto o pensamento dele, a visão de pecuária, como a produtividade. Legal. Bom, a gente vai encerrando então aqui essa participação aqui na Fazenda Santa Teresa. Muito obrigado por receber a nossa equipe. Desculpa alguma coisa. Imagina, eu que agradeço a recepção da equipe Germipasta, agradeço a parceria da Germipasta, né? Sempre disposta a gente fechar negócio, né? Cada um cede um pouquinho do lado, outro do outro. E quero dizer que a fazenda está sempre aberta para vocês, para as visitas aí, para os clientes, tá? E a gente isso que até aproveitar, se você quiser deixar um contato, quem quiser conhecer um pouco mais sobre, né, os animais aqui da fazenda, como que faz? Sim, a Fazenda Santa Teresa, ela tem o Instagram da fazenda nas redes sociais, é Fazenda Santa Teresa, com TH e Z no final, Novo São Joaquim, Mato Grosso. Tá? E tem o meu contato também, que é 18 99126 6875. A pessoa pode entrar em contato comigo, esse é o WhatsApp também, e a gente marca uma visita e vai ser um prazer a gente apresentar o trabalho nosso numa pecuária de ciclo curto, num ambiente desse aqui, que eu acho que é a média do Brasil aí, onde a pecuária vai crescer e vai se estabelecer. Show de bola. Bom, a gente então vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, sucesso para você. Obrigado. A gente fica muito feliz em poder fazer parte dessa história, viu? Eu que agradeço, gente. Um abraço. Tchau, tchau.